Eu sou idiota por não deixar meu namorado dirigir a Ferrari do meu pai? Vamos à história. Meu pai é rico, não como um bilionário, mas muito rico. Meu pai possui uma Ferrari V12, um supercarro que ele ama. Ele o tira da garagem para dirigir algumas vezes por mês quando pode, e geralmente gosta de levá-lo a uma pista local. Ele é muito protetor com esse carro e não quer que ninguém o dirija. Ele me deixou dirigir uma vez na pista dele e eu estava com um instrutor de piloto de corrida. Mas, honestamente, eu meio que tenho medo do carro. Ele é muito potente e é mais carro do que eu consigo controlar. De qualquer forma, estou namorando um cara e ele viu o carro do meu pai quando estava na minha casa e perguntou se poderia dirigi-lo. Eu disse que ele teria que pedir ao meu pai, pois o carro é dele e não meu, mas que eu achava que ele negaria, porque meu pai realmente não quer que ninguém o dirija. Enfim, ele deixou isso de lado. Mais tarde, ele mencionou o assunto para o meu pai, mas meu pai disse não. E disse que me deixou dirigir só uma vez na pista com um piloto de corrida no banco do passageiro e que simplesmente não confiava em mais ninguém para dirigir o seu carro. Meu pai teve que sair de viagem, e agora meu namorado está pedindo para eu deixá-lo dirigir o carro enquanto meu pai está fora. Ele continua perguntando onde estão as chaves e se pode dar uma volta, e eu continuo dizendo não. E isso está me deixando desconfortável. Finalmente, ele ficou bravo comigo e me chamou de idiota, dizendo que eu deveria apoiá-lo, que eu deveria entender que ele não tem uma família rica e provavelmente nunca terá essa oportunidade novamente, e que se eu o amasse, faria isso por ele. Eu não sei, eu entendo que ele realmente não tenha outra oportunidade de dirigir este carro, mas é apenas um carro e meu pai ficaria muito bravo comigo se eu permitisse. Eu sou a idiota? Acho que posso estar sendo a idiota porque meu namorado não pode comprar um carro assim por conta própria. E me sinto mal por negar a ele a oportunidade de dirigir um, que é algo que ele realmente quer. Estou negando a ele o seu sonho. Comentários relevantes. Comentário 1. Não, você não é a idiota nessa situação. O carro é do seu pai e ele já deixou claro que não quer que outras pessoas o dirijam. Seu namorado está sendo desrespeitoso e manipulador ao continuar pressionando você, especialmente depois que você disse não. Ele também está errado em te chamar de idiota e em tentar fazer você se sentir culpada por algo que não é sua responsabilidade. É importante respeitar os limites e as decisões dos outros, especialmente quando se trata de propriedades valiosas e pessoais. Não deixe ele dirigir aquele carro. Não vale a pena violar a confiança do seu pai por causa de um cara e deixe-me reafirmar, ele é apenas um cara qualquer. Eu cresci pobre e, em nome de todas as pessoas pobres, ele não tem direito às posses de outra pessoa. Imagine se você der as chaves para ele e algo der errado. Imagine como seu pai olharia para você como pessoa. Esse cara, claramente egoísta, não vale a quebra de confiança do seu pai. Não deixe esse idiota te manipular. Termine com ele. Resposta da OP. Ele continua dizendo que se eu o amo, vou deixá-lo dirigir. Sim, eu o amo e me preocupo caso ele se mate com isso ou que estrague o carro e meu pai fique realmente bravo comigo. Comentário 2. Então você deveria fugir dele. Ele claramente está mostrando tendências abusivas e está te manipulando. Resposta da OP. Já estou ouvindo muito isso. É realmente tão ruim assim? Comentário 3. Por acaso, seu namorado não se chama Ferris Bueller? Parafraseando o filme, você não está pronta para esse tipo de problema. Se o seu namorado danificar o carro, ele não tem como pagar pelos danos. Se vocês são menores de idade, os pais dele poderiam processar seu pai se ele se machucasse no carro. E ele está se comportando como uma criança. Quem deixaria alguém tão imaturo dirigir um carro desses? Você não é a idiota. Mas da mesma forma que seu pai trocou de carro, você pode querer considerar seriamente trocar de namorado. Resposta da OP. Muitos apontaram que o comportamento do meu namorado é abusivo e um sinal de alerta, algo que eu não havia percebido. Eu só achei que era um adolescente querendo dirigir um carro rápido. Para esclarecer, peguei as chaves e as coloquei no cofre do meu pai, cerca de 30 minutos após a postagem. Comentários mencionaram que ele não vê um relacionamento a longo prazo comigo, o que me fez refletir. Decidi assistir ao filme Ferris Bueller
e vou convidar algumas amigas para uma noite de filmes dos anos 80. Não consegui ler todos os comentários porque tive que ir para a escola, mas entendi a mensagem e vou planejar uma estratégia para terminar com ele. Boas notícias. Entendi claramente a mensagem dele hoje. Ele realmente mostrou quem é. Más notícias. Tenho mais problemas para lidar com ele e estamos terminados depois disso. Atualização em 6 de abril de 2021, no dia seguinte. Um pouco de história. Eu venho de uma família rica e vou para uma escola particular. Ele vem de uma família de classe média e vai para uma escola pública. Eu tenho 18 anos, e ele também. E nós dois estamos no último ano do ensino médio. Então comecei a pensar sobre outras coisas que ele costuma dizer, e talvez não sejam tão inocentes e brincalhonas quanto eu pensava antes. Ele me provoca muito, chamando-me de filhinha rica e mimada do papai. Nunca diz isso com raiva ou maldade, mas fala muito. Sinceramente, nunca pensei muito nisso porque não está totalmente errado. Ele também me diz muito que não sei como é o mundo real porque cresci numa bolha rica e mimada. Honestamente, achei que ele talvez estivesse certo sobre isso também. Já que estudei em escolas particulares a vida toda, nunca me faltou nada. Minha faculdade está paga e tudo mais. Então, realmente tento me manter consciente da minha boa sorte. Ele também meio que me exibe para os amigos dele e me chama de namorada gostosa e rica. De novo, eu achava que era meio brincadeira e inofensivo. Agora não sei mais. Ele está sendo muito insistente sobre esse carro e agora está me mandando mensagens sobre dar uma festa na minha casa, agora que meu pai viajou. Mas eu realmente não gosto dessa ideia também. Meu pai confiou muito em mim para ficar sozinha em casa enquanto ele viajava. Eu implorei para ele não me mandar para a casa da minha mãe, e ele achou que, como tenho 18 anos, sou madura o suficiente para lidar com isso. Então, não quero arruinar essa confiança deixando meu namorado pegar o carro dele e bagunçar a casa com uma festa. Mas meu namorado está sendo muito insistente. Comentário 1. Ele quer mais a Ferrari do que você. Diga a ele que seu pai vai ficar em casa. Então desculpe, nada de Ferrari. Não o deixe entrar, nem ninguém mais, enquanto seu pai estiver fora. Ganhar a confiança do seu pai é muito mais valioso do que o falso amor do seu namorado, ou qualquer festa que você possa ter. Provavelmente, você não vai mais reconhecer esse cara depois que for para a faculdade e ele se alistar no exército. Ele realmente parece invejoso, inseguro e interesseiro. Caso contrário, não te chamaria de mimada. Não passe nenhum tempo com ele neste fim de semana. Veja se ele reclama. Prepare-se para a faculdade. Há homens de verdade se formando nas universidades todos os anos. E você pode encontrar alguém melhor que esse senhor bandeira vermelha. Resposta da OP. Sim, estou começando a pensar que agora é uma boa hora para terminar. Eu começo em Stanford no outono e ele não vai para a faculdade, então teríamos um relacionamento à distância. É uma droga. Ele foi meu primeiro namorado e eu odeio que isso acabe desse jeito. Comentário 2. O que seu pai pensa sobre seu namorado? Ele te deu alguma opinião? A pior coisa que fiz no ensino médio foi ignorar os avisos da minha família de que meu namorado era um pedaço de merda. Achei que ele fosse meu primeiro amor. E olhando para trás, percebo que ele era apenas um idiota manipulador. Aposto que você sentirá o mesmo por seu namorado daqui a 5 anos ou menos. Resposta da OP. Meu pai guarda a opinião dele para si mesmo. Não sei o que ele pensa, mas minha mãe o odeia. Odeia completamente. Mas minha mãe não é como meu pai. Ela nasceu em uma família rica que vem de muitas gerações. Ela tem essa coisa sobre classe e status. E não gostava dele, porque ele estava abaixo de mim. Atualização em 18 de setembro de 2021, 5 meses depois. Ok, imaginei que todos vocês gostariam de uma conclusão para essa trilogia. Então aqui está a parte final desta trilogia de baixa qualidade. Para quem quer apenas a conclusão, vou poupar o trabalho de passar por todo o post. Ele nunca dirigiu o carro e nós terminamos. Para os interessados na história toda, aqui está. Algumas informações sobre nosso relacionamento.
Primeiramente, eu pagava por tudo o tempo todo. Sempre que saíamos para um encontro, eu arcava com a conta. Eu não pensava muito nisso porque eu tenho muito e ele não. Então achei que era natural e que eu estava sendo uma boa namorada ao pagar a conta. Eu o levava para todos os lugares de carro. Se ele queria algo, frequentemente me fazia sentir culpada até eu comprar para ele. Às vezes isso incluía coisas como tênis Jordans de $200 ou $50 para comprar maconha para o fim de semana. Eu lhe dei um novo celular Samsung Galaxy no Natal. Ele nunca me deu nada, nenhuma vez, nem mesmo um presente feito à mão. Ou um pequeno presente pensado com carinho. Nem uma flor colhida por ele. Não precisava ser algo elaborado ou caro, mas ele nem sequer me deu algo que mostrasse que estava pensando em mim. Eu não queria medir nosso relacionamento com base em coisas materiais, então deixei isso de lado. Ele costumava me provocar e zombar de mim por ser uma menininha rica e mimada do papai, e por frequentar uma escola particular, cara e exclusiva. Ele fazia piada porque meu pai me deu uma Mercedes, mas nunca teve problema em ser levado para todos os lados no carro. Ele tirava sarro de mim por levar a escola a sério, por manter um GPA de 4.0, por recusar festas ou outras atividades para escrever trabalhos ou estudar para provas. Ele frequentemente dizia que eu não sabia como era o mundo real, porque crescia em um bairro rico, cercada por pessoas ricas e que não sabia como era o mundo de verdade. Honestamente, eu meio que concordava com ele. Eu realmente cresci de forma mais protegida do que a média das pessoas e com muito mais recursos. A maioria das pessoas não ganha uma Mercedes de presente no aniversário de 16 anos, ou faz viagens de esqui para os Alpes, e passa as férias de verão em St. Barts. Eu sei que isso não é normal. Eu realmente não sei o que é normal. Então, eu acreditava nele quando dizia que minha vida era protegida e que ele entendia melhor o mundo real. Ele me apresentava aos amigos como sua namorada rica e gostosa, o que eu achava que era um elogio. Ele nunca dizia essas coisas de maneira ostensivamente insultante. Ele sempre dizia como uma piada, com um sorriso. Então, eu confiava que ele se importava comigo, e que essas eram apenas diferenças na nossa criação. Eu dei a ele o benefício da dúvida. Provavelmente fui ingênua. Curiosamente, sobre essa coisa de mundo real, ele nunca lidou com uma tragédia como a nossa. Ele não perdeu um membro da família para o câncer. Ele não teve que assistir seu irmão mais velho definhar de câncer e morrer aos 13 anos de idade. Ele nunca teve que ver seus pais chorarem quando achavam que ele não estava olhando. Eu tive. O dinheiro não salvou meu irmão. Eu tinha 10 anos quando isso aconteceu. Então sempre soube que não importa o quanto você seja rico, a vida não se importa. Coisas ruins podem acontecer a qualquer pessoa, e o dinheiro nem sempre pode salvar você. Logo depois que eu postei, recebi muitas respostas dizendo que ele era abusivo, manipulador e que estava me usando. Comecei a pensar seriamente sobre isso, e, à luz do que literalmente todos estavam dizendo, essas coisas começaram a parecer muito menos inocentes e brincalhonas do que eu havia interpretado. Na noite em que postei isso, enquanto esta thread e sua thread irmã estavam acontecendo, recebi uma mensagem do meu ex sobre fazer uma festa em minha casa, enquanto meu pai estivesse fora. Eu disse não. Já fui a festas de colégio e sei o que acontece. Não quero minha casa destruída. Então, eu disse isso a ele e ele me deu uma resposta que ele costumava usar comigo, sobre eu precisar relaxar e me divertir mais. Eu disse a ele que não achava que limpar a casa destruída do meu pai soasse como diversão. Ele deixou para lá. Ou assim eu pensei. Eu estava conversando com algumas pessoas no chat do Reddit sobre como planejar terminar com ele de forma segura, mas essa próxima parte me forçou a agir logo. No dia seguinte, eu estava na escola e uma das minhas melhores amigas veio até mim, meio brava, querendo saber por que eu não tinha contado a ela sobre a festa primeiro. Fiquei surpresa. Disse a ela que não havia festa e queria saber de onde ela tinha ouvido isso, mas sabia de onde isso tinha vindo. Ela me contou que ouviu de uma amiga que estudava na escola do meu ex, e que todos lá estavam falando sobre essa festa e isso tinha se espalhado para a nossa escola. Eu sabia que era ele,
Então, liguei para ele. Ele admitiu que tinha dito a todos que eu estava organizando uma festa e começou a espalhar isso na escola no dia anterior. Eu fiquei furiosa e disse a ele que ele não tinha o direito de convidar toda a escola para minha casa, sem nem me perguntar antes. Tivemos uma grande briga sobre isso. Foi então que ele me disse o que realmente pensava de mim. Não vou mentir, fiquei devastada ao ouvir isso. Ele me chamou de chata e básica, mimada e arrogante. E agora não estava brincando. Disse que eu era muito travada e precisava aprender a relaxar e me divertir. Falou que eu era uma filhinha do papai e que me importava mais com notas e com impressionar meu pai do que qualquer outra coisa. Me acusou de ser como a Olivia Jade e de ter meu pai comprando minha vaga na faculdade. Essa doeu muito porque eu me esforcei bastante no ensino médio para ser aceita em uma boa universidade. E também foi um absurdo porque aqui está ele zombando de mim por me esforçar demais na escola, e ao mesmo tempo dizendo que eu não mereci minha vaga. Então, qual das duas é? De qualquer forma, brigamos e ele disse um monte de coisas desagradáveis para mim. Finalmente, eu disse a ele que se eu era tão chata, ele poderia encontrar uma nova namorada empolgante para levá-lo para passear e pagar tudo, porque eu estava fora. Eu queria que tivesse acabado aí, mas ainda tinha esse boato da festa circulando em pelo menos 2 escolas. Não queria ligar para meu pai sobre isso. Queria resolver sozinha, cuidar disso por conta própria. Não queria admitir para meu pai que fiz uma péssima escolha ao namorar esse cara. Não queria que meu pai me salvasse na semana em que ele viaja. Eu queria mostrar que era madura e adulta o suficiente para resolver isso sozinha, mas simplesmente não sabia como impedir todas essas pessoas de aparecerem. Então, engoli meu orgulho e liguei para meu pai depois da escola contando tudo. Tentei não chorar, mas chorei. Meu pai ficou bravo, mas não comigo. Ele me agradeceu por contar e me garantiu que eu tinha feito a coisa certa. Meu pai ligou para um amigo dele no escritório do xerife. Essa parte me deixa um pouco desconfortável, pois sei como as pessoas se sentem em relação à polícia. Agora vejo que isso realmente mostra meu privilégio. Duvido que isso teria acontecido para muitas outras pessoas. O amigo do meu pai disse que colocaria um policial em nossa rua durante o fim de semana. Meu pai também enviou 2 seguranças para mim, para garantir que ninguém tentasse invadir. Ele disse que eu poderia receber alguns amigos durante o fim de semana, mas para manter tudo limpo, sem festas loucas, é claro, e sem bagunça, etc. Você sabe, coisas normais de pais. Naquela semana, algumas amigas próximas ficaram comigo depois da escola, enquanto eu chorava sobre tudo isso, e elas me ajudaram a espalhar que não haveria festa. Sexta-feira chegou e algumas amigas vieram para casa comigo depois da escola. Decidimos fazer uma noite de filmes dos anos 80, como mencionei, e incluímos na lista Curtindo a Vida Adoidado. Fechamos o portão, colocamos um aviso de que não havia festa. A segurança privada chegou como meu pai disse e nos preparamos para a noite, assistindo a vários filmes dos anos 80. Algumas pessoas apareceram, mas foram afastadas do portão que estava trancado e pelo policial. Acho que conseguimos dissuadir a maioria de aparecer. Não sei quantos, porque fiquei dentro de casa com minhas amigas assistindo filmes e tentei ignorar qualquer coisa que acontecesse lá fora. Eu me senti e continuo me sentindo muito mal com tudo isso. Primeiro, sinto que desperdicei o tempo de muitas pessoas. Sei que a polícia tem coisas mais importantes para fazer do que cuidar de mim e da minha casa de adolescentes. Eu sei que aqueles guarda-costas tinham pessoas mais importantes para proteger do que uma adolescente de uma festa. Sei que a maioria das pessoas nunca conseguiria lidar com isso. Tudo isso me fez perceber o quão privilegiada eu sou e, honestamente, como meu ex estava certo de que eu vivo em um mundo diferente e protegido de todos os outros. Então vem o assassinato da minha vida social. Estou solteira agora, sem par para o baile de formatura e recebi muitas críticas do nosso círculo social mútuo por causa disso. Fui chamada de mimada e básica, fofoqueira, Karen e Becky. Até alguns alunos da minha escola ficaram desapontados. Conheço muitos que fizeram ou farão festas nas casas dos pais. Portanto, até entre alguns amigos era meio que esperado que eu fizesse o mesmo. Então,
Além dos meus amigos mais próximos, sou praticamente uma pária agora. Mas tudo bem, no final das contas faltam apenas 2 meses para a formatura e depois disso estarei fora. No próximo outono, começo a faculdade em outro estado, e tudo isso ficará para trás. E sobre o Ferris Bueller, já que me recomendaram tanto assistir, eu assisti. Achei o Ferris Bueller um idiota. E foi então que percebi que fui uma idiota por namorar um cara que era basicamente o Ferris Bueller. Fiquei realmente envergonhada quando percebi o quão semelhantes eles eram, e como eu estava perdidamente apaixonada por ele. Depois de tudo isso, contei ao meu pai como foi o fim de semana. Brinquei com ele dizendo: "Uau, pai, você realmente faz de tudo para proteger suas coisas." E ele respondeu que não estava protegendo suas coisas, estava me protegendo. Quero agradecer a todos que responderam e especialmente às pessoas que passaram um tempo conversando comigo. Eu realmente não tinha percebido o quanto ele era ruim para mim.